Se você está com o nome limpo, o nome não está mais negativado na SPC e Serasa, seja porque você pagou a dívida, seja porque a dívida prescreveu, ou seja, passou os 5 anos, e mesmo assim você não consegue crédito, eu quero te falar nesse vídeo o que está acontecendo e o que você precisa fazer para resolver. Fique nele até o final, vai valer a pena. E aqui eu te peço, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com seus contatos para que mais pessoas fiquem sabendo como agir. Me ajude a ajudar outras pessoas. Veja bem, gente, é muito comum. Eu recebo diariamente aqui no escritório, minha equipe, a gente atende diariamente pessoas preocupadas, angustiadas. Por quê? Porque quando você está com o nome negativado no SPC Serasa, você consegue visualizar e sabe mais ou menos o que fazer. Pagar a dívida, provavelmente. Agora, quando o nome está limpo no SPC Serasa, você não tem uma referência, você não tem onde ir e o que fazer. Como agir? É muito comum acontecer isso e, como eu disse, a gente atende muitas pessoas que estão nessas circunstâncias passando por isso. E aí, o pior, né? A pessoa vai no banco tomar um crédito, financiamento imobiliário, automotivo, seja lá qual for o crédito pessoal, sei lá, um cartão de crédito. O banco nega o crédito e, ultimamente, do que eu tenho visto aqui, só a Caixa Econômica que tem informado os consumidores o motivo da negativa do crédito, que é o motivo que eu quero, nesse vídeo, explicar para você o que você precisa fazer. Os outros bancos simplesmente dizem que não passou na análise de crédito. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, sou advogado, atuo na defesa de consumidores, nós temos ingressado com diversas ações judiciais, inclusive sobre esse tema. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito de saber o que há nesses cadastros a seu respeito, até para ele poder saber o que fazer, tomar uma ação, uma atitude quanto a essa negativação, a essa restrição. Então, o banco que te nega essa informação já está errado, tem que ser processado só por isso. Mas acontece que a Caixa Econômica, por exemplo, tem informado, olha, o consumidor não vai conseguir acesso a esse financiamento imobiliário por conta de apontamento de lançamento de dívida vencida no SCR do Banco Central. Dívida vencida, antigamente conhecida, até um ano atrás, conhecida como prejuízo. É que de tanto que o Banco Central e os bancos tomaram processos, eles mudaram o nome, a nomenclatura. Tem vídeo aqui no canal. Quando houve a mudança, eu gravei e publiquei imediatamente explicando o que eles estavam fazendo. O efeito prático continua o mesmo. Os bancos vão fazer análise de crédito, avaliação de crédito e vão consultar o seu SCR do Banco Central. O que é o SCR do Banco Central? Um sistema de operação de crédito, que inicialmente foi criado para que os bancos informassem o Banco Central as operações de crédito são feitas em todo o Brasil, de todos os brasileiros, que têm CPF e capacidade de fazer essas operações. Ocorre que agora o SCR virou também, para os bancos, uma peça, uma etapa na avaliação do crédito dos consumidores. E aí, lá no SCR do Banco Central, como os bancos tratam o SCR como se fosse um histórico, a dívida vencida que já foi paga ou está prescrita, ou seja, passou 5 anos, continua sendo informada lá no SCR do Banco Central. Mas o Banco Central jura pra gente, mas jura que os bancos só têm acesso a 2 anos. Eu tenho minhas dúvidas, inclusive quando ingresso na justiça quanto a esse tema, daqui a pouco eu vou dar mais detalhes, a gente questiona isso também, porque não é o que parece. Segundo o Banco Central, só os consumidores conseguem ver sobre os seus CPFs dívidas de até 5 anos. Os bancos até 2 anos. Não é o que eu tenho visto. Dito isso, o que acontece é que, mesmo você pagando a dívida depois de vencida, e mesmo passando o prazo da prescrição, a dívida fica na data correspondente ao seu vencimento. Então passa 1, 2, 3 anos e a dívida continua lá como vencida, mesmo que tenha prescrito ou você tenha pagado essa dívida. Por acordo, à vista, seja lá a forma que for. Aí, quando o novo banco que você vai tomar um crédito, faz análise de crédito, ele vai olhar o score de crédito, vai olhar a tua renda, tua capacidade financeira, né? O score de crédito da SPC e Serasa, ele vai olhar o rating interno que eles têm ali quanto à nossa pontuação, se você já tem relação com esse banco, e vai olhar o SCR do Banco Central. E por conta dessa dívida vencida, dívida pregressa, vencida ou prescrita, mas que você pagou ou prescreveu, você não vai conseguir esse crédito. É um absurdo, né? É um absurdo. Como eu disse já em vários vídeos e repito aqui, a gente não tem prisão perpétua para crime, para delitos penais. Temos agora dívida perpétua, restrição perpétua. Isso é absurdo e é inconstitucional. Tem que ser questionado na justiça. E aí as pessoas
vão até o judiciário, processam os bancos por conta desses lançamentos restritivos. Juízes de primeira instância, alguns dizem que os bancos têm liberdade econômica, afinal de contas ninguém está obrigado a fornecer crédito para ninguém. Então os bancos têm liberdade econômica de, na proteção e na análise de crédito, na proteção do seu crédito, fazer essa avaliação do SR, inclusive, que, a meu ver, a avaliação ela pode até ocorrer. A forma da avaliação, o que a avaliação considera que é equivocada, ilegal e abusiva. E aí o banco vai e na justiça argumenta que usa o SR do Banco Central como histórico, e alguns juízes entendem que de fato é um histórico e tem que ficar a dívida lá, apontada lá. Tem juízes que não, que entendem que dívida prescrita, dívida paga, independentemente se passou o prazo, se pagou depois, pagou, tá pago e acabou. Não tem conversa, não tem que ficar lá sendo apontada como dívida vencida, porque isso depois vai virar restrição de crédito, que é o que está acontecendo. No entanto, o que eu preciso ser franco aqui para você, e é por isso que eu quero te convidar a assistir, que eu te convidei a assistir esse vídeo. Porque eu recebi muitos comentários sobre isso nessa linha. Eu fiz a reclamação no Banco Central e sobre isso, ou no consumidor.gov, sobre esse lançamento de dívida vencida, e o banco justificou dizendo que o SR é um histórico, um currículo que atualmente a dívida está prescrita ou foi paga, não está atualmente lançada como restrição. E de fato não está. Mas fica lá no tempo pregresso, porque naquela época a dívida estava vencida mesmo, você não tinha pagado ou não tinha prescrito, então tinha que ter que ficar lá esse apontamento passado, pregresso. E, como eu disse, tem juízes que entendem que pode, tem juízes que entendem que não podem. Da maioria que eu vejo, em primeira instância, os juízes têm entendido que é possível. Agora aqui vem a notícia boa do advogado militante, operante, que atua na defesa de consumidores, e você pode pedir para qualquer outro advogado pesquisar isso na internet, nos tribunais. Em segunda instância, os desembargadores, os tribunais, quando vão julgar apelação, recurso inominado, algum recurso que trata desse tema, os desembargadores têm partido e tomado como procedente o pedido dos consumidores. Têm julgado e entendido sobre as apelações, dando provimento a essas apelações, entendendo que os consumidores têm razão. Os desembargadores em segunda instância. O que isso quer dizer em termos práticos? Bom, em termos práticos, primeiro quer dizer o seguinte: se tiver alguma dúvida, manda no WhatsApp, que eu e minha equipe estamos prontos para te responder. Pedimos um pouco de paciência, porque muita gente entra em contato pedindo ajuda. A gente procura ajudar todas as pessoas a tirar as dúvidas, mas se você quiser, você pode entrar numa fila de prioridade e ser respondido por mim o quanto antes possível. Eu procuro ser o mais rápido possível quando a minha equipe me manda. Tem uma equipe que monitora as mensagens de vocês no WhatsApp, aqui também no YouTube e em outras redes que eu publico conteúdo, e a gente procura atender o mais rápido possível as suas dúvidas. Mas você também pode e deve procurar um advogado da sua confiança para te esclarecer sobre isso. O que eu estou dizendo para você é, em primeira instância, pode ser que você não consiga o resultado que você quer, mas você precisa continuar, precisa lutar, batalhar e recorrer. Por quê? Porque os tribunais têm decidido sim em favor dos consumidores e reformando a decisão de primeira instância, tá? É muito comum acontecer isso. Não vão achando que é impossível conseguir reverter decisão de primeira instância. Não, tem muitas decisões que os tribunais derrubam e reformam. E essa é a minha conclusão do monitoramento que eu faço sobre esse tema. Eu faço um monitoramento em todos os tribunais do Brasil quanto a esse tema e outros temas que a gente opera em grande escala aqui no escritório. Esse é um dos temas. Então, se você vai ingressar em juízo, saiba, paciência, perseverança, e aí é que eu tenho dito e defendido. Seja acompanhado de um plano de renegociação de dívida, um plano de reorganização financeira e um plano de retomada da saúde financeira, que vai envolver isso que eu estou dizendo para você. Se não der em primeira instância, você recorrer para em segunda instância reverter. Tudo bem, gente? Esses são os comentários que eu queria trazer aqui para vocês sobre o SR do Banco Central, que para mim, do jeito que está sendo utilizado, é abusivo. A gente tem que fazer valer os nossos direitos. Eu continuo acompanhando sobre esse tema, entre outros temas. Nós cada vez mais temos decisões, como eu disse, de segunda instância, favoráveis aos consumidores. Então, para que você não fique sem saber novidades e atualizações, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. É um grupo do WhatsApp que eu e minha equipe abastecemos esse grupo com informações sobre os seus direitos. Não tem oba-oba, não tem bagunça, não tem desinformação, não tem nada que vai te prejudicar. No máximo 2 mensagens ali por dia com conteúdo, tá? É para informar, não é para atrapalhar nem para causar nada não. Quero te convidar, link está na descrição desse vídeo, só você clicar aqui embaixo em mais, você vai ver o link, ou nos comentários
aqui que a gente vai fazer questão de postar, de colocar aqui nos comentários o link direto para nossa comunidade de direitos descomplicados no YouTube. Faça parte, quanto mais conhecimento, melhor. Por falar nisso, veja os vídeos que vão aparecer aqui na tela. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e continuar me acompanhando por aqui. Você não perde tempo acompanhando o meu canal, porque aqui eu descomplico a sua compreensão dos seus direitos a partir da minha advocacia. Não tem aventureiro por aqui, não. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Compartilhe com seus contatos para que mais pessoas fiquem sabendo. Eu te vejo no próximo vídeo. Fique bem, fique atento ao seu direito, cuide bem do seu dinheiro e conte comigo. Até mais.